A escolha da técnica cirúrgica em relação à cirurgia bariátrica é uma decisão conjunta do paciente com o cirurgião em questão. Então, basicamente, a gente tem duas técnicas, que é a gastroplastia redutora em Y de Roux, que é o bypass, e a gastrectomia vertical, que é o sleeve. A escolha dessa técnica vai depender do IMC, do índice de massa corpórea do paciente, e também do perfil do paciente e de algumas comorbidades. Por exemplo, o bypass é uma cirurgia que você tem a redução do estômago e o desvio do intestino, e isso causa uma melhora metabólica em termos de perda de peso maior. Vai perder em torno de 35 a 40% do peso. E tem a vantagem de melhorar comorbidades como diabetes, por estimular a produção do GLP-1, que é uma proteína que melhora a resistência insulínica e retarda o esvaziamento gástrico. Já o sleeve é uma cirurgia que você vai perder entre 20% e 25%. A gente vai remover aquela parte do fundo gástrico onde produz a grelina, que é o hormônio que dá o desejo, a compulsão alimentar, por outro lado, você tem uma perda de peso menor, em torno de 20% a 25%. A cirurgia do bypass é uma cirurgia que tem por característica melhorar quadros de refluxo também. Então, pacientes com refluxo mais intenso, com esofagite grau C e grau D, a gente pode pensar numa alternativa como o bypass gástrico para tratamento de refluxo, inclusive em índices de massa corpórea menores, como IMCs acima de 30, entre 30 e 35. Já no caso do sleeve, é uma cirurgia que pode agravar um pouco o refluxo se o paciente já tiver uma esofagite grau C ou D. Isso pode ser agravado, então a gente evita esse procedimento nesses casos de pacientes. O paciente que come bastante doce ou pequenos volumes com grandes calorias, a gente está contraindicado também em fazer o sleeve, porque o paciente consegue driblar essa cirurgia, uma vez que ela não tem um componente de desvio intestinal. Então a gente vai pensar mais no bypass. Agora, um paciente que tenha uma comorbidade importante, um cardiopata ou um pneumopata, a gente pensa num procedimento mais rápido, como é o sleeve, que demora em torno de uma hora e meia, uma hora e meia, e vai ter um benefício para esses casos também. O bypass, como apresenta uma característica mista, é uma cirurgia restritiva e desabsortiva, no geral, ela é recomendada para índices de massa corpórea mais alto, em geral acima dos 40 de índice de massa corpórea. Agora, o sleeve é uma cirurgia meramente restritiva. A gente vai reduzir o estômago para um estômago menor de 100 ml, e esse estômago ele deixa de ter aquela porção do fundo gástrico onde a gente produz a grelina, que é o hormônio da fome, é o hormônio da compulsão alimentar. O sleeve, ele pode piorar um pouquinho o refluxo nos pacientes que já tenham um refluxo importante, muito sintomático, ou uma esofagite grau C ou D, enquanto o bypass melhora muito a questão do refluxo, como você desse estômago esvazia mais rápido, portanto você tem uma melhora dos quadros de refluxo. O bypass, você tem uma melhora dos quadros de diabetes, porque você estimula a produção do GLP-1. E o sleeve, você também pode ter essa melhora, mas é indireta, mais por perda de peso, né? E agora, pensando num paciente com comorbidades mais sérias, uma cardiopatia mais importante, uma asma mais considerável, aí a gente pensa em fazer uma cirurgia mais rápida, que aí seria o sleeve, porque o sleeve é uma cirurgia que demora em torno de uma hora e meia,
portanto você tem uma menor morbimortalidade cirúrgica. Agora, os pacientes com índice de massa corpórea muito elevado, com o IMC acima de 50, que aí seria a superobesidade, aí esse paciente ele já tem um risco cirúrgico muito elevado por conta das comorbidades, por aí vai. Então a gente prefere fazer o sleeve, que é uma cirurgia que ele vai proporcionar uma boa perda de peso, o paciente vai perder os 20, 25% do peso, vai melhorar comorbidades, e se isso for insatisfatório, futuramente a gente consegue ainda fazer o bypass em cima desse sleeve que foi feito. Então é uma possibilidade mais rápida e com menos riscos para esse paciente específico que é o superobeso.